Então, na aula de ontem a gente falou um pouco sobre os símbolos, um pouco sobre o geral. Vocês estão já vendo a minha tela? Certo. Então, gente, vamos seguir aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre elaboração de fluxograma, tipos de fluxograma. A gente vai entrar em fluxograma linear. Vou passar um exemplo para vocês, vou fazer um aqui junto com vocês, tá bom? Olha, na elaboração de um fluxograma tem aí 6 etapas, né? A primeira é definir o processo que vai ser detalhado e dar para ele um título. E esse título tem que ficar bem em cima, de uma forma bem visível no fluxograma. A segunda etapa é debater e decidir quais são as fronteiras que delimitam o processo, que é onde ele começa e onde ele termina. Debater com quem for utilizar esse fluxograma, com quem você está tentando passar a informação. O 3 é definir as atividades que fazem parte do processo e anotar cada uma delas. Sem se preocupar com a sequência primeiro, só pensar nas atividades como um todo. Daí, depois de definir as atividades, você coloca elas em sequência, que vai ser a sequência que vai estar as flechas. Quando todos concordarem com as atividades definidas e com a sequência, a gente vai desenhar as setas a fim de mostrar qual o fluxo do processo. Depois é revisar o fluxograma com outras pessoas envolvidas no processo, tentando detectar possíveis falhas e verificar se o processo realmente está representado de forma fiel ao que ocorre na realidade. A gente vai trabalhar no minicurso 4 tipos de fluxograma: o linear, o setorial, o de linha de montagem e o de arranjo físico-funcional. Hoje eu vou passar para vocês o linear. E esse tipo de fluxograma tem o objetivo de exibir a sequência do trabalho passo a passo, compondo todo o projeto do escopo. Ele identifica retrabalhos, redundâncias no processo, elimina etapas desnecessárias. Então, ele otimiza o tempo, diminui custos e diminui o tempo de produção. Certo? O fluxograma que eu vou fazer para vocês hoje é o de etapas de processos de venda. Então, eu vou abrir o Diagrams. No link normal, igual o que eu coloquei para vocês ontem. Clicar aqui em Start. A gente vai ler a proposta agora do processo de venda, certo? Alguém teve alguma dúvida do que eu falei antes? Do que eu apresentei no slide? Certo, certo. Obrigada, gente. Tá, opa. Então, vamos ler aqui. Esse exercício ele tem por objetivo, né, ensinar para vocês como transformar um processo descrito por texto em um fluxograma. Eu estava falando, esse é um processo de etapa de vendas, e daí aqui tá descrito esse processo. E começa com a prospecção, que é uma etapa de vendas que tem como objetivo a tentativa de contato com potenciais clientes. Para falar sobre a prospecção, a gente precisa considerar que existem vendas passivas e ativas. As vendas passivas são aquelas que o cliente vai até o time de vendas já conhecendo o seu produto ou serviço, geralmente graças a um trabalho prévio, né, feito pelo marketing. Portanto, o processo de adquirir clientes é feito pela prospecção passiva. Nesse caso,
o cliente já demonstrou interesse em comprar e ele já tem o perfil de quem vai comprar, ele já é o cliente ideal. Então, esse tipo de venda não precisa de propaganda. Então, ele sai direto da prospecção passiva, e vai direto para a negociação. Agora, a prospecção, as vendas ativas, né, são aquelas onde não tem o trabalho realizado pelo marketing antes. Então, o time de vendas tem que fazer a prospecção ativa, que é buscar por clientes com o meio de realizar a venda imediatamente ou introduzi-los no funil de venda por meio da propaganda. Então, a propaganda vai ser feita apenas para a prospecção de vendas ativas, certo? A etapa de propaganda consiste em abordar e apresentar o seu produto ou serviço. Tem várias formas de fazer isso, e dependendo do tipo de produto que está à venda e da forma como a prospecção foi realizada. Daí aqui tem 4 tipos de propaganda. O call plan, que é um roteiro estabelecido para a ligação, em que tudo é planejado para ser dito no momento certo, quando tudo que deve ser dito pelo vendedor é definido, aumentando as chances de que o cliente se interesse pelo seu produto e fica mais fácil saber se possível cliente pode se tornar um comprador ou não. O fluxo de cadência, que é um cronograma que estabelece um fluxo de contato, realizando um acompanhamento com o objetivo de fazer o cliente avançar nas compras ou fazendo novas tentativas de venda. Esse cronograma tem uma definição clara de frequência e dos intervalos entre cada contato. Também tipos de propaganda. Gatilhos mentais, que é o que a gente mais costuma ver aí, que são estímulos que influenciam na tomada de decisão do comprador. O exemplo do discurso de escassez, né? Últimas unidades, que traz para a gente a necessidade de comprar, com a sensação de que o produto está acabando, então você precisa comprar na hora. Outro gatilho mental que funciona é o de ancoragem, que é oferecer vários preços, né, para comparação, e desse modo conseguir uma venda de um valor maior. Daqui eu coloquei um exemplo, né? Quando a gente vai comprar refri em cinema, em fast food, né? Pequeno por R$4, um médio por 8 e um grande por 9. Você consegue convencer o público a comprar o grande, porque o cérebro foca na pequena diferença de preço entre o médio e o grande e passa a ideia de que o pequeno não é suficiente. E o último tipo de propaganda é o spin selling. Esse método se baseia em fazer perguntas, porque ao respondê-las, o cliente está se convencendo de que precisa do produto e não apenas sendo convencido. Então, você faz o cliente afirmar que ele necessita de algo, em vez de você mostrar a ele que ele necessita. Depois da etapa de propaganda, tem a etapa de negociação, que é onde as vendas passivas já vêm direto, quando não passam por propaganda, certo? E as ativas vão passar pelas propagandas e daí vão ir para a negociação, que é o momento de definição de preços e prazos. Ela deve ser estratégica, portanto, é importante prestar atenção na forma de comunicação com o cliente. Depois tem a etapa de fechamento, e é no fechamento que devem ser dadas as informações adicionais para o cliente, né? Data de entrega, forma de envio, esclarecer o que foi abordado de forma... Minha porta bateu. De forma resumida, para não restarem dúvidas e evitar mal-entendidos. Aí depois disso tem o pós-venda, que é na etapa de pós-venda, serve para manter um contato com o cliente, de forma a resolver seus possíveis problemas, tirar dúvidas, assim, manter um contato com o cliente para fidelizar, mostrando que se importa com os possíveis erros cometidos durante a negociação, erros com o produto, né? E as opiniões dos clientes. Tudo certo, gente? Ai, não o quê? Ai, não lembro o que eu perguntei, vocês responderam não? Ah, então tá bom. Ó, então eu vou montar com vocês o fluxograma desse processo de vendas. Eu vou ter que ficar indo e voltando para ler e para o fluxograma, certo?
Então, a gente vai começar colocando o título bem grande lá em cima, de forma bem clara. Opa! Para a gente fazer a primeira etapa, que nem eu tinha falado para vocês. Aqui eu vou deixar assim. Vou diminuir um pouquinho aqui, para eu colocar bem centralizadinho o título. Aí. Vocês vão vir aqui em text. Vou aumentar a fontezinha um pouco para dar para enxergar. Eu gosto de manter essa fonte, mas que nem eu mostrei ontem, tem várias outras fontes aqui. Ele tá em que tamanho? Que eu não vi direito. Vamos pôr no 50. Para ficar mais fácil depois. Você dá 2 cliques aqui dentro. Escreve, vou escrever tudo em maiúsculo. Processo de etapas de venda. Aumentar um pouquinho aqui. Colocar ele aqui em cima. Centralizar. Aí. Então, vamos começar indo lá de novo no nosso processo, em que a primeira etapa é a prospecção. Então, como eu tinha falado para vocês ontem sobre os símbolos, a gente vai começar com o retângulo ovalado aqui na prospecção. A gente vai aumentar um pouquinho. E aqui nesse pontinho em amarelo, dá para mudar a abertura do cantinho, né, do retângulo. Então, daí ele fica mais redondinho. Vou colocar um tamanho bom aqui. Aí. Daí, de prospecção, vai dividir em 2 caminhos, certo? Vendas passivas e vendas ativas, que divide em prospecção passiva e prospecção ativa. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar... deixa eu aumentar um pouquinho a bordinha do retângulo, que eu acho que fica mais bonitinho. Vou colocar o 10, fica mais claro também de visualizar quando tá mais grossinha a linha, certo? Daqui é uma semi-reta, né? Semi-reta não, segmento de reta. Também vou colocar no 10 aqui, para ficar bem claro. Certo? Daí dele vai partir dois caminhos, né? As vendas ativas e as vendas passivas. Então, eu coloquei essa setinha que são 2 pontinhas. Aqui no meio você consegue mudar, ó, fazer uma angulação aqui. Fazer dos 2 lados essa angulação, certo? Aqui dessa bolinha do meio, ó. E seguindo a linhazinha tracejada. Às vezes ele não fica muito retinho, fica sempre um pouquinho torto, mas é interessante tentar deixar o mais retinho possível assim no olho. Aí, ó. Então a gente tem 2 caminhos. Beatriz, tenta usar o shift, porque ele costuma deixar ele na vertical ou horizontal fixo. Tenta segurar o botão shift quando você está mexendo, porque se eu não me engano, ele faz esse processo de manter o vertical e o horizontal de alguma reta. Não funciona? Acho que não, Kátia. Ou é o Ctrl ou é o Shift. Nenhum é o Ctrl. Deixa eu ver. Ah, não, lá, quando eu seguro o Ctrl, eu não consigo nem mexer. Então, mas é porque você já está na vertical. Verdade, né?
Tá? Então, se eu não me engano, ou é Shift ou é Control, ele costuma manter ou vertical 100% ou horizontal 100%. Faz um teste quando você estiver arrastando alguma linha, segurando esses botões. Certo. Então, gente, eu vou fazer o teste, Kátia. Vamos colocar aqui os dois... Ai, eu não gosto quando grudam um no outro. Vamos fazer os dois retângulos aqui das etapas de passiva e de ativa. Deixa eu aumentar também a linha. Vou usar o 10. Daí, olha, para já sair no mesmo tamanho, você clica com o botão direito e duplica, porque daí fica certinho. Subir aqui na mesma linha e ajeitar aqui a setinha, deixar na mesma altura. Aí. Então, aqui está a prospecção, deixa eu já colocar os nomes. Que eu vou colocar uma fonte um pouquinho menor do que a do título. Vou deixar... Acho que 30 tá bom. Que é interessante também manter o título numa fonte e o resto dos quadradinhos tudo na mesma fonte também. Tá? Estoques, então escreve aqui. Prospecção. Aqui vai estar a ativa. E aqui a passiva. Certo? Daí, o que acontece com a prospecção ativa? Ela vai para a etapa de propaganda. Então, a gente vai puxar uma setinha saindo da etapa da etapa ativa, indo para a etapa de propaganda, certo? E como a passiva não precisa de propaganda, a gente não vai ligar elas agora. Então, aqui ativa, a setinha para baixo, o retângulo que a gente vai duplicar para ficar do mesmo tamanho, ele já vai aparecer aqui, ó, para deixar centralizadinho. O textinho de dentro fica no meio, opa, dá aquela arrastadinha. E aqui é propaganda. Aqui na propaganda, ela vai se dividir em quatro tipos, né? Que eu deixei aqui nesse PDF. Que é o call plan, o fluxo de cadência, gatilhos mentais e o spin selling. Então, o que a gente vai fazer é dividir, sair uma setinha que vai dar em quatro opções. Uma setinha igual essa daqui de cima, que vai para os ladinhos. Ó, esse aqui é o segmento de reta, né? Sem a flechinha na ponta. Vou colocar aqui agora essa seta. Aí eu coloquei a seta de uma ponta só. Vou colocar a outra ponta aqui, ó. Aí. Vamos abaixar a pontinha dessa seta, fazer a angulação dela. Uma. Duas. A gente precisa de 4. Eu preciso de mais espaço aqui para caber. Certo. Agora, mais 2 setinhas que eu vou pegar soltinhas para colocar aqui, ó. Uma aqui. E a outra aqui. Vou
colocar ela um pouquinho mais pro lado. Aí. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer os retângulos também. Aqui, como vai ficar mais apertadinho, vou fazer os retângulos menores, que é curtinho também as palavras, e duplicando também, para ficar tudo do mesmo tamanho. Não vai ficar padrão com os de cima, mas vai ficar padrão entre eles. Então, não vai ficar esteticamente estranho, vai ficar bonitinho. E correto, né? Não adianta só estar bonitinho. Então, daí a gente tinha deixa eu lá ver, o CalPlan, vamos colocar aqui. Texto. CalPlan. O outro era o fluxo de cadência, né? Fluxo de cadência. Às vezes não fica certinho, você tem que centralizar o escrito na mão mesmo. A maioria das vezes sai certinho, mas quando ficar tortinho, arruma aí. Gatilhos mentais. E o spin selling, que é o último. Certo? Ó, que nem esse daqui ele centralizou, mas não muito. Esse daqui também não, ó. Ficou dentro, mas ficou tortinho. Então, coloca bem no meio para não atrapalhar na hora de visualizar. Certo. Daí agora, para sair daí, desses 4, eles vão para uma etapa só, que é a negociação. Então, a gente vai ter que fazer também aqui é a semi-reta, ou segmento de reta, a gente sempre confunde. Daí, faz a angulação para cá, sobe, encontra com esse daqui, faz a angulação para lá. Que eu vou colocar também para ligar o quadradinho dos gatilhos mentais também. E para ligar os do fluxo de cadência. Aí. E daí vai sair uma setinha que tá saindo dos 4, né? E vai ir para negociação. Que daí a negociação eu vou duplicar o retângulo aqui de cima para ficar padrãozinho, certo? Negociação aqui. Esse daqui tá tortinho a minha setinha. Deixa eu arrumar. Aí. Também vou jogar a negociação mais para lá, certo? A gente vai colocar aqui a negociação. O que acontece é que, assim, você pode tomar mais de um caminho aqui. Você não precisa ir direto para negociação. Você não pode passar. Você pode passar só por um tipo de propaganda, mas você pode fazer o retorno e fazer outro tipo de propaganda junto. Então, a gente vai puxar uma seta que sai aqui antes de iniciar a negociação, retornando para propaganda. Só vou aumentar o papel e jogar tudo mais para direita, para caber essa flechinha, para não ficar bagunçado. Tô fazendo isso com o botãozinho da setinha, tá? No teclado. Por até
Onde eu achar que dá para colocar a setinha, aí depois a gente centraliza na folha no final. Aí, acho que agora já dá. Aqui, esse quadradinho eu tinha esquecido de selecionar ali na hora. Beleza. Vai sair uma flechinha, então, aqui da negociação, antes da negociação, né? Daqui. E ela vai vir aqui antes de acabar. Aqui antes de entrar de novo em propaganda. Saindo, né, de propaganda, antes de entrar nas opções. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, estou na etapa de propaganda. Posso seguir aqui, ir para o fluxo de cadência e ir para a negociação. Mas eu também posso ir para o fluxo de cadência e retornar aqui para cima e escolher um outro tipo de propaganda para depois ir para a negociação. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa setinha que retorna? Alguém tem? Certo. Eu espero que esteja ficando claro para vocês, gente. Depois da negociação, a gente vai para outra etapa, que era o fechamento, se eu não me engano, eu vou até conferir aqui. O fechamento. Mas antes, ó, lembrando que as vendas passivas, elas vão direto para a negociação. Então, vamos colocar uma setinha saindo aqui de passiva, porque daí não precisa de propaganda. Vamos direto aqui para a etapa de negociação. Vamos fazer o ângulo para ficar bonito. Que ficou muito para baixo, né? Vamos colocar mais no meinho, assim. Isso. Que tá tortinho. Aí. Acho que tá torto ainda, né? Agora tá bom. Negociação. Vai pro fechamento. Uma setinha. Para baixo também. O fechamento. Opa! Aqui também, ó. Eu ia usar um retângulo que eu ia abrir outro, mas é melhor duplicar para ficar padrãozinho. Duplica o retângulo. Coloco a caixinha de texto. Fechamento. E o pós-venda, que é a última etapa, que daí é o retângulo ovalado que eu vou copiar, vou duplicar, né? O primeiro lá de cima da prospecção, para eles ficarem no mesmo tamanho. Aqui. Duplico. E trago aqui para baixo. E aqui é o pós-venda. Abrir um pouquinho aqui a caixinha, porque eu acho que ele cabe deitadinho, não precisa separar o pós-venda. Aí. Então, olha, deixa eu centralizar aqui, que nem eu falei para vocês que eu ia fazer. Olhando assim, o fluxograma está pronto. Mas a gente sempre tem que conferir ele com o processo descrito. Então, depois que eu centralizar aqui, a gente vai ler de novo o processo, vendo se tá encaixando direitinho com o nosso fluxograma. Se o fluxograma fez o papel correto de descrever o processo. Acho que agora tá no meio. Aí. Vamos ver o título.
Certo. Diminuir um pouquinho. Aí, ó. Dá para eu ter feito um pouquinho maior ainda, mas é que eu prefiro deixar ele menor na folha do que ter que usar duas folhas do papel, porque daí a hora de fazer o PDF ele separa e daí fica ruim de ver a continuidade, né? Então vamos vir aqui. A gente começa na prospecção, certinho, lá no nosso fluxograma tá começando na prospecção. Se dividiu em dois caminhos, a passiva e a ativa. A passiva indo direto para a negociação, a ativa passando pelos tipos de propaganda, né? Pela etapa de propaganda e pelos tipos de propaganda, que fazem o retorno e pode ser utilizada mais de uma. Tá aqui, gatilhos mentais. Depois a negociação, que é para onde a passiva vai direto e para onde a ativa vai depois dos tipos de propaganda. O fechamento e o pós-venda. É isso que a gente tem aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Como que funciona o uso das cores no fluxograma? É necessário, depende do que está abordando. Não é necessário. Tem fluxograma que tem gente que prefere porque fica mais bonitinho. Mas no curso da Rafa, de Canva, ela está explicando... Não sei se já foi essa aula dela. Você consegue me dizer, Kátia? Que tem cores que chamam mais atenção para determinada etapa. Tanto num slide, num texto. Daí vai de você saber ter o bom senso aí das cores para você chamar atenção para a etapa que você acha mais necessária. Mas não é necessário o uso das cores. Depende da seriedade do que você está abordando e se você acha que vai ficar esteticamente bonitinho. Como faz para deixar o retângulo ovalado mais redondinho? Só um minutinho. Com relação à pergunta do Lucas, ou Beatriz, você falou certo, sim. O problema, Lucas, é que a gente aqui nesse mini curso, teoricamente da Beatriz, ela não vai estar abordando essa parte um pouco mais de design, tá? Então, o contexto das aulas que ela vai estar abordando é como se fosse uma coisa mais formal, a elaboração de um fluxograma mais formal. Então, nesse contexto de você estar produzindo um fluxograma para colocar num relatório, um documento técnico, a gente não recomendaria, né, aquele processo de você colocar cores. Lógico que nada impede, tá? Quando você estiver fazendo um relatório, por exemplo, se quiser colocar um fundo nas caixinhas com um cinza mais claro, esse tipo de abordagem com relação às cores, colocar bordas em volta, sombreamento em volta das caixinhas, tudo isso são recursos de você melhorar o aspecto visual. Mas nesse contexto das cores, que está sendo abordado no curso lá da Rafaela em si, é outro objetivo, tá? Então, não sei se aplica, num caso de você estar elaborando um fluxograma para descrever um processo em si, o uso das cores, a não ser que você queira realmente salientar alguma coisa, eu recomendaria você nem usar as cores, mas usar palavras em negrito, bordas mais diferenciadas nas caixinhas, mas não tanto o estilo cores, né, porque pode virar, de repente, uma espécie de um carnaval ali no seu fluxograma. E isso no sentido de você estar fazendo um documento técnico, tá? Lógico que depende do fluxograma que você vai estar elaborando. Se é um processo técnico, se é uma coisa industrial, aí você que vai saber analisar se carece ou não o uso das cores. Lucas, mas eu mostrei ontem como que coloca a cor. Você quer que eu mostre de novo? Não, não era isso não, é por causa do que a Rafa estava falando ontem. Oi? Era só isso daí mesmo.
Ah, então tá bom. Vou Valeu. mostrar pro. Imagina! Vou mostrar pro João Pedro, então, como que faz o retângulo para ele ficar ovaladinho. Já tem a opção aqui do retângulo ovalado, né? Que é esse daqui. Você vai colocar ele normal. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de você ver. Daí, ó, vai ter esse negocinho, esse pontinho amarelo. Você puxa ele para dentro, fica mais fechadinho. Você solta até ele ficar um retângulo normal também. Mas eu acho que o fechadinho é o mais indicado, assim, dar uma diferenciada, né? Fica bem claro o que é o de saída, o que é o de entrada e quais são os de etapa. Ah, sim. Obrigado, então, viu? Independente, Certo? Rafa, mostra onde seria você colocar cores. Vou mostrar. A Explica que Kátia essa gosta da área. Rafa, gente, mais do que de Ai, mim. nossa, Beatriz, me perdoa, desculpa. É que vocês estão falando do curso da Rafa. Vocês estão Todo vendo que dia o me chamando professor de vai Rafa, ficando essa louco com Kátia. o tempo. Então, quando você abre a caixinha para colocar a cor, é aqui Beatriz, em Style. fala bastante dessa Oi. caixinha que fica à Gente, tá cortando para sua vocês também? direita, que é ela. Tá. Sim, pra mim tá cortando também. Ô, Kátia, eu não consegui Onde entender o que estava falando, cortou tudo. Jesus. Kátia? Kátia? Gente, eu vou mostrando, daí quando estabilizar o negócio aí, Kátia, você fala de novo o que você quer que eu mostre. Então, ó, você clica no negócio assim que você vai fazer, né? Ele fica selecionado. Oh, meu Deus. Vamos fazer energia que ele não quer. Ele fica selecionado, você vem aqui em Style e aqui tem vários tipos, olha, de corzinha. Aqui são cores pré-definidas. Mesma coisa, ó, em todos. Mas é que daí não fica tão sério, né? O fluxograma, que nem a Kai estava falando. Não sei se cabe em todas as situações. Mas não, se você prefere, se é uma situação mais informal, ou se você quer destacar alguma coisa, aí você consegue trocar, ó, que nem aqui. Dentro tá de uma cor, mas a linha tá preta. Você consegue trocar só a cor da linha. Aqui também dá para você selecionar uma cor que não seja daquelas pré-definidas que estão lá em cima. Por aqui. Entendeu? Kátia caiu, né, gente? Galera, eu deixei para vocês lá no Classroom uma atividade. É para vocês fazerem um fluxograma com base naquele processo. E é o processo de recrutamento de empresa, de contratação, sabe? Da entrevista de emprego, desde o comecinho, esse processo de recrutamento. A gente tem aí 10 minutinhos. Se vocês quiserem irem lá, ler o processo, vir aqui se tiver alguma dúvida, eu já esclareço para vocês fazerem para me entregar, tá bom? Eu vou até ler com vocês, se vocês querem saber. Olha, tá aqui em atividades. Atividade de aula 2. Seleção pessoal nas empresas. Fui eu que caí agora?
Gente, eu caí ou eu tô aqui? Você está Não, presente. deu tudo certo, tá aí sim. Quem caiu fui eu. Então tá bom, porque parecia que eu tava sem internet. Nossa, que medo. Eu que caí e voltei. Ah, então, tá aqui nas atividades de aula, seleção pessoal nas empresas. Eu vou ler com vocês. E se tiver alguma coisa em especial que eu notar aqui, eu falo para vocês. Daí vocês me entregam, anexam o fluxograma de vocês nessa atividade, tá? Eu gostaria que me entregassem até hoje, mas eu deixei aberto até sexta-feira a entrega, porque veio aluno conversar comigo que trabalhava no horário da aula, como eu não subi a aula de ontem no YouTube também, essa pessoa que faltou ontem não teve acesso à aula, então eu vou deixar até sexta para entregar essa atividade aqui. Vamos ler então aqui. Processo de recrutamento e seleção de pessoal nas empresas. A atividade tem por objetivo ensinar como transformar um processo de escrito por texto em um fluxograma. Certo. A primeira etapa aqui é a solicitação de abertura de vaga a ser preenchida. O gestor de uma certa área da empresa percebe a necessidade de preencher ou criar determinado cargo e solicita ao Departamento de Recursos Humanos a abertura da vaga, determinando o prazo e a razão da contratação. Descrição do cargo. Nesse momento, são definidas as informações principais sobre a vaga, que serão os pré-requisitos para a seleção de candidatos, como, por exemplo, cargo, função, atividades que serão desempenhadas, salário, carga horária e competências desejadas. Tipo de seleção. Depois da abertura da vaga ter sido solicitada, a gestão de pessoas analisa e avalia se o processo de recrutamento será interno, aproveitando os funcionários já existentes na empresa, que desejam mudar de cargo e que se encaixem na descrição de vaga, ou externo, selecionando novos profissionais disponíveis no mercado de trabalho. Então, vai dividir aqui também em seleção interna e seleção externa. Na seleção interna, o processo de recrutamento aproveita os funcionários que já existem na empresa e querem mudar de cargo, né? Que se encaixam nas descrições de vaga. Nesse exercício aqui, a gente vai abordar somente a seleção externa. A seleção interna ela tem que estar no fluxograma, mas sinalizar que ela vai ser por outro processo, certo? Vai ter a divisão, e assim que acabar a seleção, saindo de seleção interna, vai abrir um retângulo ovalado para falar que é por outro processo, certo? A seleção externa seleciona novos profissionais no mercado de trabalho, que é o que tem que desenvolver nesse fluxograma que eu pedi para vocês. A abertura de vaga ao mercado, ela vai ser parte da seleção externa. Se a seleção for externa, o RH deve elaborar o anúncio da vaga. Este anúncio, em geral, deve conter o título da vaga ofertada, descrições das atividades que deverão ser desempenhadas pelo profissional contratado, benefícios, salário oferecido pela empresa. Outro dado que tem que ser informado é comentário em contato. Depois vai acontecer o anúncio da vaga. Após preparar o anúncio da vaga, o RH deve selecionar os locais em que a vaga será divulgada, agência de emprego, internet, portal de trabalho, grupos de vagas, onde a vaga vai ser anunciada. Recrutamento. Após o recebimento dos currículos dos candidatos interessados na vaga, né? Os gestores do RH e os líderes vão analisar e fazer o recrutamento dos candidatos que tenham o perfil compatível à vaga. Depois desse processo de recrutamento, vem a etapa do agendamento de entrevista, que a empresa entra em contato com os pré-selecionados que tenham um perfil compatível e marcam a entrevista de emprego, né? Eles agendam dia, data, horário, local, onde devem comparecer, né, para fazer a entrevista. Daí tem a entrevista. Na realização da entrevista pessoal, o recrutador confirma os dados contidos no currículo e faz perguntas relacionadas ao cargo e sobre a vida profissional do candidato. Nessa fase também podem ser aplicadas dinâmicas e testes. Daí vem a definição. A definição, a gente vai usar o losango. Nossa, agora eu esqueci o nome do losango, gente, calma.
decisão. A gente vai usar o símbolo de decisão, porque é nessa etapa que vai decidir se o candidato vai ser aprovado ou não. Então, daí vai colocar a definição, o símbolo de decisão, que é o losango, e dele vai sair 2 caminhos, o caminho do aprovado e o caminho do reprovado. Tanto o aprovado quanto o reprovado vão ter retorno, só que o retorno do reprovado é a última etapa, então vocês vão utilizar o símbolo de última etapa. E daí apenas o aprovado vai ter a contratação com o símbolo da última etapa. Certo? Que é o retângulo ovalado. Eu tenho uma dúvida. Quando é seleção interna, ele volta quando? Tipo, em que parte do fluxograma? Então, a gente vai finalizar a seleção interna colocando outro processo, tipo, já coloca, saindo da seleção interna, já encerra, entendeu? Coloca que é por outro processo e já coloca no símbolo de fechamento, de saída. Porque a gente não tem como afirmar que ele vai voltar em alguma etapa, entendeu? Eu pesquisei e consegui apenas o geral, assim, o processo geral de recrutamento externo. Recrutamento interno vai depender da empresa, do local que está te contratando. Então, como a gente não tem mais dados sobre o processo de recrutamento interno, a gente vai fechar ele só sinalizando que é por outro processo. Certo, Tuane? Entendi. Obrigada. E a sinalização de outro processo faz outro quadradinho com outra setinha ou só escreve como uma observação embaixo? Você vai saindo de seleção interna, você vai fazer a setinha e vai colocar o símbolo de fechamento, que é o retângulo ovalado. E dentro dele vai escrever por outro processo, entendeu? Só escreva outro processo, porque esse outro processo vai acabar em algum momento, né? Então, Beatriz, oi, Kátia. eu estava lembrando de uma coisa, ontem quando você fez a apresentação, lembra que tinha aquele que tinha 2 linhas internas ocultas, tracejadas? Sim. Ele é uma opção de direcionamento para um outro fluxograma, ao invés de você se colocar como processo encerrado, talvez uma segunda sugestão seria a indicação de um outro documento de processo previamente conhecido, que você apresentou ontem nas simbologias. Sim. Lembra? Aquele com a linhazinha tracejada, lembro sim. Exatamente, eu acho que ele também se encaixa nessa condição, porque foi aquela discussão que a gente teve. Ele vai seguir um outro fluxo. Sim. Então, você pode deixar então, essas duas também. sugestões, que ele pode ser usado como representante daquele símbolo de um processo independente, assim como morre ali essa sua proposta, onde você não vai apresentar a descrição do outro processo. Vocês entenderam o que a Kátia disse ou cortou para vocês, gente? Eu vou... vocês entenderam? Então tá bom. Ela falou que pode colocar, nesse caso, tanto o retângulo com tracejado, quanto fechar. Eu, a princípio, falei de fechar, porque a gente não sabe esse outro processo, e o retângulo do processo pré-definido, eu imaginei que deveria ter um outro processo descrito em um outro fluxograma. Mas daí a gente pode deixar, assim, subentendido que há, mas a gente não tem o negócio para descrever. Então, das duas formas vai estar correto, tá, gente? Vamos lá de cima. Tinha dúvida lá de cima. Na hora do interno e externo, não é decisão? Então, não é decisão. Eu também tinha encarado isso como uma decisão, até resolvi isso numa reunião com a Kátia. O processo ele pode ocorrer ao mesmo tempo de maneira interna e externa.
quando você toma uma decisão, você só pode seguir um dos caminhos. E a empresa ela pode abrir vaga para recrutamento externo quanto interno ao mesmo tempo. Não é necessariamente que você tem que isolar um meio e seguir. Entendeu, Letícia? Porque nesse caso não é decisão? Certo. Onde fica o retângulo com os traços? Vamos procurar, então. Aqui. Nossa, ele tá azul, né? Porque eu coloquei ele em azul. Opa. Nossa, ficou horrível esse azul, hein, gente? Deixar ele normal. Ai, aqui tá mudando a abertura dele. Vamos aumentar para eu conseguir arrastar direitinho. E tá aqui, ó. Deixar ele branco, coitado. Aê. Pior que não é linha oculta, né? Parecia. Não São é, duas cara. linhas mais finas, normal. Sim. Desculpa, pessoal. Ontem eu achei que era uma linha tracejada. Ô, Bia, Oi. você tem uma opção de dar zoom no seu espaço de desenho ali em cima, viu? Aham. Naquela opção do mais. Isso, aí você às vezes não precisa ficar dando zoom no desenho. Aí, ó. Vou deixar mais pro ladinho. E O aqui, que é essa gente, bolinha aí, ó? Essa bolinha ele só arrasta para o lado, ele não dá espaçamento de tracejado. essa bolinha. Não, É só ela o só afastamento. muda o tamanho, como se fosse aquela que Aham. deixa o retângulo redondinho. É a mesma coisa. Então eram linhas cheias, viu, gente? Não eram linhas tracejadas ontem, como foi dito. Eram linhas cheias. Ele tá aqui embaixo do texto. Certo? Vamos ver mais dúvida aqui. Onde fica o retângulo? Então, o negocinho de seleção interna pode ser um retângulo com os traços? Pode, mas não é a caixinha de seleção interna. A caixinha de seleção interna continua sendo um retângulo comum. Você vai puxar uma setinha partindo de seleção interna para esse retângulo com os traços. Beleza? Foi a Maria Clara que perguntou. Entendeu, né, Maria Clara? Gente, mais alguma dúvida sobre a aula, sobre a atividade? Posso fazer curvas no fluxograma caso ele não caiba no documento? Pode, você fala de, por exemplo, se eu continuasse aqui embaixo, né, ele ia dar errado, né? Se ele viesse até aqui, por exemplo. Aí você fala de seguir aqui reto e virar assim para continuar para o ladinho o fluxograma, assim? Veja se é isso. Isso, sem deixar ele totalmente linear, sabe? Ele vai continuar sendo linear independente da curva da setinha. O que faz dele linear é ele não ter interrupções aqui, ó. Ele segue um fluxo linear. Ah, tá Ele bom. tá Aham. dobrado ou não tá dobrado é uma opção sua, assim. Se você acha que vai encaixar melhor no documento. Mas que nem eu tava falando, opa, eu prefiro não deixar dobrado. Eu prefiro mudar o tamanho da página. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, se a gente fosse seguindo aqui para baixo, ele ia abrir uma outra página, ó. Uma outra página no documento. E aí, se você mudar o tamanho da página, daí ele cabe inteiro, entendeu? Mas, que nem eu falei, isso funciona Tá bom. muito Aham. bem para PDF. Quando for impressão, daí ou tem que fazer menorzinho para caber, ou vai ter que deixar em 2 páginas mesmo.
2, 3, quantas forem necessárias. Mas para entregar o PDF, eu até prefiro, porque assim eu não fico baixando um monte de página de vocês. Mas se, por exemplo, você vai imprimir numa impressora que é A4, você vai fazendo A4 e ele vai sobrar. Olha aqui o tanto de A4 que deu depois que eu mudei o tipo de papel. Entendi, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, gente, se ninguém tem dúvida, eu vou parar de gravar agora. Vou pedir a ajuda de vocês, gente, para